hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do autocuidado externo também, para que você se sinta mais completa. A gente precisa desse cuidar-se, né? De cuidar de si. Eu trouxe aqui para vocês uma pelve. Acredito que vocês não estão tão familiarizadas ou não, né? De jeito nenhum nunca viram uma pelve, mas eu apresento para vocês a sua posição ginecológica. Sim, é exatamente dessa maneira que a gente enxerga na área da saúde. No caso, eu sou ginecologista, eu como fisioterapeuta pélvica, quando faço um atendimento presencial, a gente enxerga como se fosse uma forma de raio-x. Então, é exatamente essa estrutura que você tem por debaixo da sua pele. Sabe quando você vai fazer um exame ginecológico e você fica na posição ginecológica? É assim que a gente enxerga. Então aqui eu quero falar para vocês que está toda a sua estrutura do chão da sua pelve. O que é assoalho pélvico? O assoalho pélvico é o chão da nossa pelve. São todas as redes de músculos que sustentam tudo que a gente traz aqui dentro, ó. A bexiga, o útero, o intestino. Então, é essa estrutura aqui que vai dar sustentação para todos os nossos órgãos. Então, aqui, ó, aqui eu vou colocar mais de pertinho para vocês observarem. Aqui está o clitóris, que é o único responsável pelo nosso prazer sexual. Mais abaixo tem um furinho, tá vendo aqui? Aqui é por onde sai o xixi. Aqui é o canal da uretra, que é por onde sai o xixi. Aqui, tá vendo esse buraquinho? Aqui é a vagina. Tudo que compõe vagina, que você escuta falar vagina, é relacionado à parte interna. Tudo que é vulva é a parte externa. Então, sempre que eu me referir à vagina, eu estou me referindo à parte interna, ok? Aqui é por onde sai o sangue da menstruação, por onde sai aí que a gente observa os diferentes corrimentos. É por onde também há passagem para o bebê, no caso de parto natural. Mas aqui abaixo, a gente tem, tá vendo as preguinhas aqui? Então, a gente tem o canal anal. Então, gente, eu sempre explano a respeito dos orifícios que a gente tem, das estruturas que a gente tem. Por quê? Porque muitas mulheres, pelo fato de não se conhecerem, elas não sabem, por exemplo, que nós temos 3 orifícios. Por onde sai o xixi, por onde sai o bebê, ou o sangue da menstruação, e por onde sai aqui as nossas fezes. Pois é, eu sempre explano a respeito desse básico, porque o básico, quando a gente começa pelo básico, a gente consegue fazer o difícil mais rápido, sabe? Então a gente sempre deve começar pelo básico, por isso que eu estou explicando para vocês de forma básica. Alguém aí do outro lado deve estar pensando, mas isso é muito fácil, mas pode ter certeza que eu já atendi muitas mulheres que não sabiam que nós temos 3 orifícios, onde achavam que o xixi saía também pelo canal vaginal. Por isso é muito importante a gente ter uma linguagem universal. Por isso que eu estou tentando falar de maneira bem didática para vocês, porque vocês conseguem entender e fazer uma associação, linkar com a região de vocês. Então, um exercício que eu quero até passar aqui para vocês, que é o que eu passo também para as minhas pacientes, para que vocês peguem um espelhinho e coloquem aqui, ó, fiquem na posição ginecológica, você pode estar no banheiro ou sentada na sua cama e colocar o espelhinho aqui na frente, ó. E aí você vai observar toda a sua estrutura, tá? Então, você vai observar ali os pequenos, os grandes lábios, você vai observar o canal, né, vaginal, você vai observar o clitóris, aqui você levanta o capuz clitoriano para observar. Então, tem todas essas práticas são muito importantes para que a gente comece a se conhecer de verdade e fazer essa higienização correta, assim, vamos falar de higienização correta da região, porque muitas mulheres não sabem fazer. Então, vamos lá? Então, ó, só para fechar aqui essa questão anatômica. Toda essa região aqui, ó, que você tá vendo em cor de rosa, se trata de estruturas musculares. Sim, nós temos toda a região muscular que compõe o nosso assoalho pélvico. É por isso que eu falo que é muito importante a gente trabalhar essa musculatura também através de exercícios íntimos específicos. Toda essa estrutura aqui, ó, músculo aqui é músculo, tá vendo? Que compõe como se fosse um símbolo do infinito, um 8, justamente porque toda essa estrutura, ela se integra. Uma faz parte da outra. É por isso que quando a gente vai fazer os exercícios de assoalho pélvico, os exercícios íntimos, por assim dizer, quando a gente está começando a trabalhar aquela musculatura, as mulheres sempre falam assim, eu sinto como se estivesse apertando só o canal anal. Por quê? Porque a gente não tem essa consciência perineal, essa consciência do assoalho pélvico. Então, consequentemente, a gente não tem uma região da vagina, né, que é toda de músculo também,
resistente, forte, que é o que deveria ser. Entenda que forte é diferente de ser apertada. Quando a mulher está apertada, ela tem uma disfunção sexual. Então não é saudável estar apertada, é saudável estar forte. Por quê? Porque quando você tem um músculo forte da sua região do períneo, do seu assoalho pélvico, a sua musculatura íntima, a gente evita incontinências urinárias, que é a perda de xixi quando vai fazer alguma atividade física, espirrar, pular, fazer ou exercer alguma atividade que provoque algum impacto. Porque toda vez que a gente espirra ou pula, a gente provoca um impacto, uma pressão intraabdominal. Aqui está o seu quadril e mais aqui em cima está o seu abdômen. Então, a gente provoca essa pressão. Se esse músculo, eu vou até mostrar a parte interna aqui para vocês, ó. Aqui é a parte interna. É como se você tivesse, gente, eu fico até maravilhada com essa cena. É como se você estivesse se olhando de cima para baixo. Então, a gente enxerga essa estrutura aqui, que presta atenção como é uma gama de músculo. Pode perceber que é como se fosse realmente uma rede de músculos, né? É uma rede de músculos. Pode perceber também que ela abarca, ela compõe, olha só como ela integra, como ela abraça os órgãos pélvicos que fica aqui. Eu até deixei aqui pertinho para mostrar para vocês. Ó, então aqui a gente compõe a bexiga, o útero que fica aqui também, o canal anal, né, que compõe o canal anal, no caso, o tubo fecal, que fica aqui também. Então, é muito importante que, quando se trata de músculos, a gente precisa trabalhar essa musculatura. Imagina que a gente vai pra academia e a gente trabalha todos os músculos, né, os músculos aqui do braço, né, os músculos aqui do peito, peitoral, os músculos das costas, grande dorsal, perna. Agora, imagina a gente trabalhar todos esses músculos e esquecer do nosso assoalho pélvico, né? Que é o que sustenta, que carrega tudo ali. É por isso que nossas avós, tenho certeza que uma de vocês aí vai ter alguma história relacionada à famosa cirurgia de Peyronie. Acredito que muitas de vocês já ouviram falar. O que é a cirurgia de Peyronie, então? Naquela época, existiam muitos partos, múltiplos partos naturais, que a gente chama de mulheres multíparas. Então, esses partos naturais, pelo fato de aquela época não existia essa informação que você está tendo hoje, os tratamentos que existem hoje, as orientações que existem hoje relacionadas ao assoalho pélvico, essa estrutura, a mulher nem sabia que tinha que trabalhar, que existia, que era músculo, enfim. E aí esse músculo acabava ficando muito flácido. E aí essas mulheres tinham queda de bexiga, queda de útero, e aí precisava fazer uma cirurgia. A cirurgia de Peyronie nada mais é do que o médico pegar como se fosse uma telinha, que a gente chama uma rede, e colocar, né, aqui para que haja sustentação desses órgãos que fica aqui, que eu mencionei para vocês. Então essa redinha, ela faz como se fosse o papel dessa musculatura forte. Só que mesmo assim, colocando essa rede, com o tempo, essa rede, ela vai o quê? Cair. Então, a cirurgia é como se fosse por água abaixo, mesmo se essa mulher não trabalha a musculatura. Tanto que hoje, mesmo as mulheres que têm a necessidade de fazer Peyronie, aquelas mulheres, né, que têm uma queda de bexiga, que a gente chama de prolapso, tá, gente? Queda de bexiga, queda de órgãos. Esses prolapsos, quando está em grau muito avançado, o tratamento conservador, como a fisioterapia, não consegue mais reverter essa situação, esse problema. E aí sim é necessário realmente uma cirurgia. E o que os médicos fazem? Eles encaminham para a fisioterapia pélvica, para que seja feito um trabalho de fortalecimento daquela musculatura prévia, para que haja cirurgia, para que essa mulher no pós-cirúrgico, ela consiga restabelecer melhor a sua integridade muscular, consiga ter um pós-operatório mais tranquilo. E aí no pós também é recomendado, os médicos, ainda bem que hoje em dia já recomendam esse tratamento pós-operatório. Ou seja, é indispensável você trabalhar essa musculatura íntima, você entender, saber que estruturas que tem ali, se olhar, observar as estruturas. Eu sempre falo assim, saber o que você carrega é muito importante.